Oi, meu nome é Nathalie e eu vou apresentar um pouco do meu trabalho de métodos quantitativos para engenharia. O meu tema foi comunicação eficaz por meio do teste AB. Aqui no começo eu explico um pouco para que serve e como ele é feito. O teste AB nada mais é que o teste entre entre duas ou mais tipos de, pode ser imagem, tipos de copy. Copy seria a introdução do texto antes do anúncio. E isso é aplicado muitas vezes em empresas para otimizar alguma métrica importante. No caso do nosso trabalho, a gente aplicou na métrica de conversão. Conversão nada mais é do que o número de vendas que a gente conseguiu com um anúncio. A taxa de quantas a gente vai utilizar nesse trabalho, a taxa de quantas pessoas viram o anúncio, dessas pessoas que viram o anúncio, quantas clicaram, e a partir disso, a gente vai ver quantas vendas a gente teve. Aqui está alguns objetivos específicos desse trabalho. A justificativa seria, atualmente, é muito importante para as empresas terem uma estratégia bem definida para elas estar na frente no mercado. E o teste AB é um meio muito importante disso, não apenas para implementar uma campanha, mas também para correção do que a empresa já tem. Aqui está alguns referenciais teóricos. A nossa base de dados será as métricas da campanha online no Facebook Ads, que foram criadas por mim. Aqui, para começar os testes, o primeiro passo é levantar hipóteses de testes, ou seja, o que nós vamos testar. Aqui a gente colocou algumas opções. Aqui o potencial que essas opções têm de melhorar nossa métrica. Aqui a importância que isso daqui tem no anúncio. E aqui a facilidade para a implementação disso. Aqui a gente pode ver que quem ganhou foi a mudança de imagem. Então, o que a gente vai implementar nesse trabalho vai ser o teste de um anúncio com duas imagens diferentes. O passo 2 é definição de hipótese, que através dessa frasinha já feita, a gente vai construir a nossa frase. E a nossa frase ficou através da mudança de imagem, que a gente decidiu ali em cima. Acreditamos aumentar a taxa de conversão em 20%. Então, a gente precisa de uma conversão de 20% maior do que a conversão que a gente tem hoje no nosso anúncio. Aqui explica como a gente pode calcular esse aumento de taxa. Aqui é a definição da métrica que a gente vai acompanhar para a gente conseguir essa conversão. O passo 4 é acompanhamento, definição do tempo. A gente definiu no trabalho que o tempo será de 1 mês. O passo 5 é definição dos resultados. Para os resultados, é muito importante essa parte aqui de conversões, que seria o que a gente vai precisar. O tamanho da amostra, que a gente vai aprender a como calcular o tamanho mínimo que a gente vai precisar. E a definir uma significância estatística. A gente vai utilizar a significância de 95%. Ou seja, 5%, no nosso trabalho, há uma taxa de 5% que pode ser totalmente ao acaso, ou seja, sem nenhuma certeza. Nossa certeza do trabalho é de 95%, o que já é muito alto. Eu também já vou aproveitar para explicar que quanto mais a gente precisa de mais certeza, por exemplo, que fosse 99%, o tamanho da amostra também iria aumentar, porque a gente ia precisar de mais dados. Aqui se exemplifica melhor, se um teste AB uma versão foi vencedora e a significância foi de 95%, há uns 5% de chance que o resultado tenha sido uma pura obra do acaso. Aqui, a gente vai utilizar essa fórmula aqui que a gente utiliza para saber o tamanho mínimo da amostra. Então, aqui está a legenda. Z é o valor do intervalo de confiança da tabela de distribuição normal padrão, que a gente vai usar o valor de 95%. Então, seria, na tabela de distribuição normal, seria 1,64. A gente vai calcular o erro. O Z a gente já tem. Aqui a gente vai calcular o desvio padrão, embaixo a gente exemplifica.
Então, aqui tá as duas imagens que a gente vai utilizar nesse trabalho. Essa é a imagem 1 ou A, e essa é a imagem B, ou a segunda imagem ou imagem B. Aqui pode ver, tem um pouquinho umas diferenças, mas é mais no marketing, aqui seria a promoção de 50% off, mesmo sendo o mesmo valor do que essa daqui, é o mesmo valor, só que aqui está falando que está com desconto, né? Então, aqui, a gente já começou os testes aqui. Essa é a tabela para uma semana de teste. Então, a imagem 1 teve 38 visitantes na imagem, teve 2 vendas e a taxa de conversão dela, o CRV, foi de 5,2. A imagem B, o número de visitantes foi 39 e obteve 3 vendas e a taxa de conversão 7,7. Se a gente acabasse o trabalho aqui, a gente ia definir que a imagem B seria a vencedora. Só que a certeza ia ser muito, muito pouca. Porque, mesmo a imagem D tendo uma maior taxa de conversão, no primeiro momento os dados não são confiáveis, porque a gente ainda não sabe qual o total número de visitantes que a gente vai precisar ter para ter essa confiança. Por exemplo, aqui, se uma pessoa, a próxima pessoa, se a gente continuasse rodando um anúncio, e a próxima pessoa que clicasse fosse na imagem A e fizesse uma venda, isso daqui já ia empatar. Então, o nosso intervalo de confiança é muito pouco. Aqui são os resultados após um mês de anúncio, que seria o tempo que a gente estipulou para o anúncio ficar no ar. O total de visitantes já foi bem maior, a de vendas também, e a taxa de conversão aqui já tem uma discrepância maior entre a A e a B. E agora a gente vai ver se esse resultado aqui que a gente tem depois do mês é confiável ou ainda não. Então, a gente vai calcular primeiro o erro aqui, depois os cliques totais pelas visitas totais. Aqui a gente vai conseguir a taxa de conversão. Aqui, a partir dessa fórmula aqui, a gente vai achar o número mínimo da amostra, que é 4.791. E como esse é o número mínimo, e aqui, na verdade, as visitas totais foram de 16 mil, quer dizer que o nosso resultado é confiável, na confiança de 95% confiável, porque a gente usou o intervalo de confiança de 95%. Se, aqui tem um exemplo, se a gente precisasse, aqui é 1,64 para 95%. Se a gente precisasse uma confiança maior, esse número aqui também iria ser maior. Aqui a gente vai estar analisando os dados. A gente vai comparar o 4.000 com 16.000. A gente vai ver que a gente pode confiar nesse teste. A taxa de conversão de B foi 57% maior do que a taxa de conversão de A. Então, a gente tem 95% de certeza que o resultado a gente pode confiar no resultado e não é uma simples ocasião. Agora, aqui a gente vai calcular se vale a pena esse B comparado com o que a gente já tem hoje. Como a imagem atual possui 8% de conversão média, e a gente fez o teste agora, B possui 9,7%, a gente tem 16% de aumento. Lá atrás, a gente tinha falado que o nosso objetivo era 20% de aumento na conversão. Ou seja, de acordo com a nossa meta, aqui na conclusão a gente vai falar, de acordo com a nossa meta, não vale a pena para a empresa mudar a imagem atual para essa imagem B. E a gente colocou aqui na conclusão que uma das maiores dificuldades para esse trabalho foi a análise para averiguar se os dados realmente obtidos foram suficientes. Eu vou dar um exemplo, se a gente colocasse um tempo de 2 meses, o que não é o caso, por quê? Porque como é um teste de anúncio, o anúncio a gente vai trocando conforme a necessidade do cliente.
conforme a gente vê as métricas, as promoções, a gente vê a necessidade de trocar de anúncio. Então, o anúncio não é uma coisa que fica um ano inteiro, o mesmo anúncio na televisão, por exemplo. Então, como tem uma rotatividade muito grande, não vale a pena a gente fazer um ano de teste, por exemplo, 3 meses de teste, para um anúncio que vai ficar somente um mês no ar. Então, por isso que a gente utiliza o intervalo de um mês. Talvez se esse um mês, na verdade, fosse 2 meses, essa taxa aqui de B ficaria maior, e assim valeria a pena. Só que a gente, na verdade, teria se enganando. Por exemplo, se esse anúncio vai ficar um mês no ar, por que a gente vai fazer um teste de 3 meses para deixar ele só um mês? Por isso que é muito importante essa definição de tempo de acordo com a necessidade da empresa. Então, a empresa que sabe a necessidade dela que vai informar. No geral, a gente acha que o nosso dado foi suficiente para conseguir o resultado que a gente queria. O resultado foi que a gente não vai trocar a imagem atual pela imagem desse teste. Esse foi meu trabalho. Muito obrigada.